Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de Direito Penal 1, e a gente estava já tratando dos artigos do Código Penal. Muito bem, eu peço para que vocês novamente, como sempre, abram o Código Penal, deixem ele no jeito, ou o código no seu Vademecum ou no seu aplicativo, mas tenha o Código Penal próximo para que a gente vá conversando junto. Nós vamos falar agora do chamado princípio da territorialidade, artigo 5º do Código Penal. Veja, o artigo 5º diz o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional ao crime cometido no território nacional. Bom, a ideia aqui é muito simples, pessoal. A legislação de um país só tem força, só pode ser invocada dentro do seu território nacional, dentro das suas fronteiras. Eu não posso exigir que um outro país aceite a legislação do meu país. Isso é meio óbvio. Esse é o princípio da territorialidade que está no artigo 5º. Só que esse princípio da territorialidade, é importante que se frise, ele tem aí algumas coisas a se considerar. Primeiro, veja bem, nós falamos, quando estávamos determinando sobre o tempo do crime, lembra que nós falamos que a teoria adotada é a teoria da atividade, quer dizer, onde ocorreu a ação ou a omissão. Quando ocorreu a ação ou a omissão é quando houve o momento do crime. Então, o tempo do crime é no momento da ação. Tudo bem? Teoria da atividade. Perfeito. Já aqui, nesse momento, quando a gente vai tratar do artigo 5º, a coisa muda, pessoal. Porque aqui nós temos uma outra teoria envolvida, tá? Porque, afinal de contas, se você reparar com certo carinho, ele fala que aplica essa lei brasileira no território nacional. Muito bem. É a chamada princípio da territorialidade, quer dizer, o lugar do crime. Aplica-se, então, a lei brasileira sem prejuízo da convenção, tratado ou regra de direito internacional. Então, veja bem, o que nós temos, na verdade, é um princípio, uma regra de territorialidade temperada ou mitigada, isto é, não é absoluta. Por quê? Porque, eventualmente, pode-se aplicar a legislação brasileira, legislação penal, no exterior, tá certo? Porque ele fala, ó, sem prejuízo de convenção, quer dizer, convenção, tratado, um acordo internacional, tá? Ou regras de direito internacional. Então, aqui mesmo ele já deixa convencionado a possibilidade de você ter aí uma situação em que uma lei brasileira possa vir a ser utilizada em um outro local, em um outro estado, tá ok? Continuando a leitura, essa leitura é muito importante, ele diz assim no parágrafo 1º, ó: para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional. Então, veja bem, não é território nacional. Vai ser uma extensão do território nacional. As embarcações e aeronaves brasileiras, veja bem, parágrafo 1º do artigo 5º. As embarcações, os barcos, as aeronaves, os aviões brasileiros, agora veja, de natureza pública, então, que pertencem ao Estado, à administração pública, ou a serviço do governo brasileiro. Opa! Então, de um jeito ou de outro, esses barcos e aeronaves estão a serviço do governo brasileiro, não é de particular. Muito bem. Onde quer que se encontrem, opa! Então, considera-se uma extensão do território nacional esses barcos e essas aeronaves que estejam a serviço do Brasil em qualquer lugar. Então, veja bem, se o navio ou a aeronave está em outro país, no Japão, lá no mar da Austrália, entende-se que é uma extensão do território nacional. Beleza? Boa. Aí ele complementa assim, vírgula, bem como, e agora é outra situação, fique atento, as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes é de comércio ou de propriedade particular. Opa, então aqui ele mudou. Ele falou de aeronaves, aviões e embarcações, barcos, navios,
mas particulares, percebeu? Mercantes, de comércio, ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então veja, para barcos e aeronaves do governo brasileiro, a serviço do governo, aonde eles estiverem, em qualquer lugar do mundo, entende-se que é uma extensão do Estado brasileiro. Já as particulares também poderão ter que obedecer às leis nacionais brasileiras. Preste atenção. Se se encontrarem os aviões no espaço aéreo correspondente ao Brasil. Olha, vamos imaginar o espaço aéreo correspondente? Sim. Não tem as nossas fronteiras aqui? Daqui para cima, todo esse espaço aéreo é brasileiro. Ou em alto mar. Alto mar já é mais distante, tá? Aí seriam, teoricamente, depois nós vamos falar, o alto mar já não é na praia ou parado aqui do lado na costa brasileira, num porto, não. É alto mar, tudo bem? Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras, estrangeira, de propriedade privada particular, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo, lembra, no espaço aéreo correspondente. E estas, as embarcações, em porto ou mar territorial do Brasil. Então, com relação aos navios, os barcos e aviões estrangeiros particulares, tá? Entende-se que se o barco estiver no nosso porto ou no mar territorial do Brasil, quer dizer, é uma extensão de mar que o Brasil entende que pertence ao Brasil, então vale a lei brasileira. Ou se o avião estiver no espaço aéreo, de novo, espaço aéreo, você pega o mapa do Brasil, as fronteiras, daquele ponto do mapa do Brasil subindo, indo embora, é tudo espaço aéreo brasileiro. Tá entendido? Então nós temos situações aí em que você tem, por lei na prática, situações em que você terá, por extensão, um aumento em tese do nosso espaço territorial, você notou? E vai valer a lei brasileira. Tudo bem? Bacana? Boa, hein? Isso é bem legal, isso é bem bacana, tá certo? É claro que tudo tem exceção. E nós teremos exceções aí, que a regra é: a lei brasileira se aplica aos crimes cometidos no Brasil. Sejam cuidado com relação a barcos e navios e aviões, tá? Que se forem brasileiros, dependendo se for do governo, em qualquer lugar que estiverem, aplica-se a lei brasileira. Se for barcos, navios ou aeronaves particulares, aí ele tem que estar ou em alto mar, no caso do navio, ou no espaço aéreo brasileiro. Aí também cabe a lei brasileira. Tá entendido? Aí fora disso não. Inclusive, barcos e aviões estrangeiros que estejam ou no nosso espaço aéreo ou nos nossos portos, no mar territorial do Brasil. Beleza? Bacana? Fácil. Exceções. Bom, brasileiro que comete crime no exterior e estrangeiro que comete crime no Brasil. É possível, tá? Aí uma alteração desta regra. Imunidades diplomáticas também, né? Você sabe que certos os diplomatas, né, representantes de outros países no Brasil, eles dispõem aí de uma imunidade, então a lei brasileira não os atinge. Isso é relativo, mas isso existe, tá bom? Muito bem. Um detalhe é que o barco, estando em alto mar, veja, é alto mar. Se eu estou falando do alto mar, nós estamos falando em águas internacionais, tá? Então, por isso que vai valer o nosso, porque ele, na verdade, é terra de ninguém, entre aspas, né? Tá bom? Muito bem. Isso é importante a gente entender, tá certo? Fácil, bacana. Então, vamos lá. Eu creio que nós entendemos aí o artigo 5º. O artigo 5º não é assim tão complexo, né? Quanto à territorialidade. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos entrar num outro ponto.
Nós vamos falar agora do artigo 6º. O artigo 6º, ele fala do lugar do crime. Veja bem, lugar do crime, tá? Locus commissi delicti. Muito bem, diz assim no artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou devia produzir-se o resultado. Assim, pela leitura você percebe que lugar do crime para o Código Penal no artigo 6º, ao contrário do tempo do crime, lembra? Tempo do crime é onde? O tempo do crime, quando ocorreu o crime? No momento da ação. Da ação ou omissão, quando houve a conduta. Já quanto ao lugar, não. No caso de analisar o lugar do crime, o Código Penal adotou uma teoria mista. Chamada teoria da ubiquidade. Tá? Vale tanto o lugar onde houve a ação ou a omissão, como também onde se produziu o resultado, tá? Para aplicar a lei penal. Veja que isso é interessante, porque se o crime é cometido aqui e o resultado é aqui, não se discute, aplica a lei brasileira. Mas imagine um crime que ele começa no Brasil e ele acaba em outro país. Ou vice-versa, o crime inicia no outro país e acaba no Brasil. Como assim? Bomba. Vamos imaginar uma bomba? O sujeito faz a bomba, prepara a bomba, ou um envelope com veneno, com aquele pó, o antraz, por exemplo, que é extremamente tóxico, e o sujeito envia de um outro país para o Brasil, ou do Brasil para outro país. Veja, você tem a ação em um determinado momento, o sujeito, por exemplo, faz a bomba aqui, e remete a bomba num pacote para um outro país, para que ela venha explodir em um outro determinado local fora do Brasil. Então você tem a ação no Brasil, e o resultado, quando a bomba explodir, vai ser em outro país. Ora, para a lei brasileira, o lugar do crime seria tanto aqui, onde foi feita a execução, quanto onde houve o resultado. Então, para a aplicação da lei brasileira, vale qualquer dos dois. Então, teoricamente, nós podemos punir o sujeito que fabricou uma bomba aqui no Brasil e mandou ela para um outro país e lá ela explodiu. Podemos puni-lo com a nossa lei aqui. Como o contrário, o sujeito preparou a bomba num outro país, enviou a bomba aqui para o Brasil e ela explodiu aqui. Também podemos puni-lo aqui. Quer dizer, a nossa lei vai valer em qualquer dos dois casos. Entendeu? O lugar do crime, essa análise é justamente para você ver se você vai utilizar ou não a lei penal brasileira. Tá? A lei penal brasileira. Bem legal isso, bem bacana. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. No caso de a conduta e o resultado ocorrerem dentro do território nacional, tudo dentro do território nacional, mas em locais diferentes, também tem isso, né? O sujeito fez a bomba em São Paulo e ela explodiu em Pernambuco. É o que a gente chama de delito plurilocal. Mas de qualquer forma, aí nesse caso, aplica-se a teoria do resultado, prevista no artigo 70 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ele fala assim no artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Teoria do resultado. Tá? Isso no artigo 70. Perfeito? Muito bem. Mas, de novo, a ideia do artigo 6º é usar a teoria da ubiquidade. Vale tanto onde foi executado, onde foi realizada a conduta, como onde se deu o resultado. E eu repito, ao contrário do tempo do crime, onde se considera o momento da conduta. Importante isso quando formos falar dos crimes especificamente. Aí a gente vai ter que relembrar isso. Em alguns casos, isso é muito importante. Muito bem. Exceção, pessoal, porque tem algumas exceções aí. Vamos imaginar os crimes aqui no Brasil, tá? Crime doloso contra a vida. O juízo competente, que é o juiz que vai cuidar efetivamente disso, será o do local da ação. Quer dizer, onde houve a ação e não do resultado. Vamos imaginar que o sujeito dá um tiro no outro aqui em Araçatuba. O tiro é muito grave, o sujeito não morre, mas ele é levado, por exemplo, para Rio Preto. E lá em Rio Preto ele veio morrer. Quem vai cuidar dessa ação?
Que juiz vai cuidar do processo penal? O juiz de Araçatuba, que é onde ocorreu a ação. Por quê? Tendo em vista a conveniência na instrução dos fatos. Olha, a colheita de provas, o crime aconteceu aqui. As testemunhas devem estar aqui, possivelmente o autor deve estar aqui. Quer dizer, toda a investigação fica mais fácil aqui. Apesar da vítima ter vindo a morrer efetivamente, quer dizer, o resultado do homicídio foi em Rio Preto, e pode demorar dias isso, considera-se que, então, para os crimes dolosos contra a vida, vale o local da ação. Tudo bem? Outra exceção é o GCRIM. GCRIM, Juizado Especial Criminal. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração novamente. Ele adota a teoria da atividade. Também nos crimes dolosos contra a vida, teoria da atividade. Então, são duas exceções aí. Mas, de novo, a regra é a teoria da ubiquidade. Vale tanto a ação quanto onde ocorreu o resultado. Tudo bem? Fácil? Muito bem. E nos crimes complexos? O que é crime complexo? Aqueles em que você tem um atentado, entre aspas, a mais de um bem jurídico. Por exemplo, o latrocínio, onde você tem a subtração do patrimônio e também o ataque à vida. Entendeu? O latrocínio é um crime complexo. Dois bens jurídicos tutelados, patrimônio e vida. Tá? Aplica-se a regra do artigo 6º. Vale tanto onde ocorreu a ação, quanto onde ocorreu o resultado. Tanto faz. Lugar do crime é qualquer um dos dois. Beleza? Mas o latrocínio não vai ter morte? Você não falou que crime doloso contra... Não, cuidado. Já explicamos isso em sala. O latrocínio, apesar de haver a perda da vida, ele não é tido como crime contra a vida. Por quê? Porque a intenção do agente, o dolo, era contra o patrimônio. Lembram dessa explicação? Bacana. Outra situação interessante é o de concurso de pessoas, quando você tem mais de uma pessoa praticando a ação, né, ou a omissão. O lugar do crime é tanto o dos atos de participação quanto da produção do resultado. Mesma situação do artigo 6º. Crime permanente ou continuado, que falamos na outra aula, lembra? Se você não está lembrando o que é crime permanente ou continuado, volta no vídeo anterior que a gente comentou sobre isso. É aplicável à lei nacional, tá? Muito bem. Quando algum dos fatos constitutivos que constitui o crime tenha sido praticado em território nacional. Tá bom? Porque lembra que o crime permanente pode durar um tempão, meses. Imagina um sequestro aqui e leva o sequestrado para outro país. Tá? Aplica a lei brasileira. Crime habitual, aquele que é preciso provar que com habitualidade o sujeito vem exercendo aquela conduta. Por exemplo, quem se faz passar por médico, não é? É preciso demonstrar, não uma única situação, mas várias, muitas, porque é crime habitual. O lugar do crime, para o crime habitual, é o de qualquer das condutas pertencentes ao tipo. Por quê? Porque o sujeito ele pode, de repente, se fingir de médico, não numa única cidade, mas em várias cidades. Ele vai percorrendo as cidades próximas, se fingindo passar por médico. Em qualquer lugar que ele for pego, está valendo e ali entende-se como lugar do crime. Crimes conexos, que há uma ligação entre eles, cuidado, não há a teoria da ubiquidade, tá, nos crimes conexos. Assim, se o furto é cometido no estrangeiro e a recepção é no Brasil, lembra? O sujeito furta um objeto no estrangeiro e vende para alguém aqui no Brasil. Temos um crime conexo, ou a receptação, obrigatoriamente, exige um crime anterior, seja furto, roubo, né? A competência nacional só abrange o segundo crime, isto é, a receptação. Não é um crime só. Será julgado onde ele ocorreu. Tá ok? Bacana? Então nós temos aí algumas situações excepcionais, tudo bem? Agora, falando de território, vem aqui para a gente finalizar um pouquinho isso. Eu vou deixar um comentário com vocês do que seria basicamente essa coisa do território. Bom, o território pode ser considerado como material, que é o espaço delimitado pelas fronteiras, né? E o jurídico, que é o espaço em que o Estado exerce a sua soberania política. Então, espaço jurídico, território jurídico. Um detalhe importante é a chamada plataforma continental. A plataforma continental é uma área de terra que está abaixo do mar. Porque vem a praia, o mar e de repente aprofunda e nós estamos na plataforma continental. Lá na frente vai aprofundar mais ainda. Veja bem, na plataforma continental entende-se que ainda é território brasileiro até 200 milhas, tá? Para frente.
O mar territorial, que pegaria o início do mar, quer dizer, logo depois da praia, ainda uma faixa de terra curta, ainda razoavelmente rasa, são de 12 milhas, tá? Então, a plataforma continental pega o mar territorial, que são 12 milhas, e mais 188 milhas para frente, tá? É o que a gente chama de zona econômica, tudo bem? Muito bem. Observação, que é interessante. Os crimes cometidos no mar territorial de um país são considerados cometidos em seu território. Tudo bem? No mar territorial, que são quanto? 12 milhas além da praia. Tá ok? Muito bem, bacana. Isso só para servir aí de mais informação com detalhes sobre esta região. Tá ok? Fácil, bacana. Vamos continuar então, pessoal. Ainda falando no caso do artigo 6º, que trata do lugar do crime, né? Tem muita informação interessante. Onde deve ser processado o marinheiro que, pertencendo a navio público estrangeiro, desce num porto do Brasil e pratica um crime? Olha só, hein? Depende. Se o mesmo desceu a serviço do navio, fica sujeito à lei penal da bandeira dele, tá? Lá do outro país. É a lei penal do país dele. Se descer por motivo particular, ele foi porque ele quer conhecer um restaurante, quer passear, ele ficará sujeito à lei local. Agora entenda a pergunta para não confundir. Eu perguntei como você vai processar um marinheiro. Marinheiro este que pertence a um navio público estrangeiro, entendeu? Se ele desce a serviço do navio, então teoricamente ele está a serviço do país dele, porque o navio é estrangeiro, mas é público, pertence ao Estado, ao governo daquele país. Se ele desce para cumprir alguma missão, alguma função do navio que tem a ver com o país, ele está a serviço do navio, aplica-se a lei do país dele. Se ele descer para passear, para se divertir e comete um crime, aí aplica a lei brasileira. Bacana? E outra pergunta. E se alguém cometendo um crime em terra, abriga-se, foge em um navio público em porto estrangeiro? Então, de novo, se alguém cometendo um crime em terra, abriga-se em um navio público que está num porto estrangeiro. Então vamos à resposta. Se o delito é de natureza política, quer dizer, ele atacou alguma autoridade, ele quis atrapalhar alguma coisa do país, né? Não está o comandante obrigado a devolvê-lo à terra. Crime político, natureza política. Se é de natureza comum, um roubo, um assalto, um estupro, um homicídio, deve entregá-lo mediante requisição do governo local. Quer dizer, se o governo local pedir, ele tem que entregar então esse sujeito que se escondeu ali no navio público. Entenda, crime político para nós é tratado de forma diferente, tá? Se o sujeito comete um crime político e ele corre para dentro de um navio brasileiro que pertence ao governo brasileiro, que está naquele porto, aquele navio do governo brasileiro é uma extensão do nosso território, lembra disso? Então é como se ele estivesse abrigado na nossa embaixada, no nosso território. Entendeu? Se foi crime político, ele não é obrigado a devolver, a mandar o sujeito para fora do navio. Agora, se foi crime comum e o país pedir, aí ele devolve. Tudo bem? Então tá ótimo, muito bacana, muito legal. Beleza? Muito bem. Como então, ao final, definir o lugar do crime, pessoal? Bom, o artigo 6º do Código Penal, só para sedimentar, trata da aplicação então da lei penal no espaço, lugar, lembra? Lugar do crime. São os crimes denominados doutrinariamente como crimes à distância, né? Aplicável quando um crime se inicia no Brasil e produz resultados no exterior, ou de forma inversa, quando um crime se inicia no exterior e provoca resultados, vem a se materializar aqui no Brasil. De um jeito ou de outro, pode-se aplicar a lei brasileira, tá? É o chamado princípio da ubiquidade, ok? Por favor, tomem bastante cuidado com isso.
Leiam os textos que nós colocamos lá para você. Leia algum outro livro que você prefira para sedimentar essa informação, tá ok? Porque a nossa aula é só para dar uma explicação, para a gente conseguir compreender com mais facilidade. Eu peço sempre, encarecidamente, que você não se limite aos vídeos. Os vídeos não esgotam o assunto, não tem a pretensão de esgotar. Aqui temos muita informação. Então, leia os nossos resumos que vocês têm, que eu já os enviei no Classroom. E, por favor, consultem também um livro. Escolha o livro que você preferir, que você acha mais agradável a leitura, mas leia essa matéria dentro do livro, que ele vai trazer maiores detalhes, com outra linguagem, mais exemplos, para você sedimentar esse conhecimento, tá certo? Forte abraço, daqui a pouco entramos com a análise de outro artigo, o artigo 7º do Código Penal, tá bom?